Senhor, para os que estão aqui na igreja, para os que estão em casa. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Esse domingo a lição 2, né? Oséias, o marido traído. Queria convidar a nossa irmã Edileuza para o convidar. Queria? Por favor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. No local 18 da arte cristã. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganada pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor. Há supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar louvando o número 1 da arte cristã, Chuva de Graças. E no 1, Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do consolo.
Todos invocam a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor no número 25, na nossa carta cristã. Damos graças a Deus nesta manhã, porque nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a Deus. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador, ungido de Deus, traz e paz e perdão, salvação, vida, bem para os teus, e mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para ganhar tempo, tá bom? A aula de hoje é um pouco extensa. Vamos fazer a leitura oficial. Lição número 2, por favor, todos de pé, como de costume. O título que eu falei no início é Oséias, o marido traindo, né? Uma mensagem bastante impactante, forte, linda, a qual vemos o amor de Deus para com o seu povo e o tratar também, tá bom? Para quem não está com a revistinha, o texto bíblico é Oséias 1, versículo 2, 3, Oséias 4, 6, Oséias 6, 1 ou 3, e o versículo 9, Oséias 7, 3 e 4, tá bom? O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu-lhe e deu um filho. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá
ou a chuva, ou o orvalho, seródia, que rega a terra, como hordas de salteadores que espreiteiam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa até o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. Bem? O texto áureo, vamos ler junto? Texto áureo? Converte ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Oséias 14, versículo 1. Amém? Vamos orar para os professores, tá bom? Os professores. Pode. Professores. Queria que cada domingo eu vou pedir para um aluno orar, tá bom? Esse domingo, pedir para o nosso irmão José, está orando por os professores, tá bom? Pai, Senhor amado. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós te rendemos graças, Pai, por essa oportunidade de aprender os teus mandamentos, a tua palavra que nos dá vida, meu Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra, meu Pai, tenha sido esclarecida, entendida, compreendida, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Da graça dos teus servos, meu Pai, que é cristão, para ensinar a verdadeira palavra, Pai, que nos dará vida, que o Senhor nos encha do teu amor, da tua graça, meu Pai. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha, meu Pai, com a tua graça sobre o teu povo, aqueles que ainda não vieram, aqueles que não tiveram condições de estar aqui nesta manhã, meu Pai. Venha mover os corações, o Espírito Santo venha incomodar nesta manhã, para que eles possam, meu Pai, participar do primeiro culto do dia. A escola bíblica dominical é muito valiosa, meu Pai. Nesta manhã, eu te louvo por te estar aqui para aprender os teus mandamentos, porque ele me dá vida também. Nós pedimos nessa manhã e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa live tem 5 pessoas. José Nilo. Rapaz, o Nilo não veio hoje, mas tá aqui, ó. Quem não veio está aí ligado, né? Nilo. O Will Cabral, não sei. Ah, o Will de Cabral. Tá também? É. Graças a Deus. Andreval, não sei quem é esse. Vital. Quem é o Andreval Vital? Vital, que eu vou dar uma pessoa com o nome de Vital. É que você conhece irmão, às vezes você não sabe o verdadeiro nome, né? É o segundo nome, né? André Vital. Procurar ali Miguel. O Miguel é filho do pai. É, o meu não Vai tá ser porque... Miguel de Souza, de Araújo. Não, aí tem uma. Arruma um botão, arruma lá fora da casa, né? Como diz, né? Fica mais pertinho. Oi? Seria bom alguém ficar ali, hein? É, não pode ficar sem porteiro, não. Mas não esquece de me ajudar não, tá? Tá. Longe aí você... Os ouvidos abertos aí. Glória a Deus.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Mais uma manhã de domingo. Mais uma escola dominical. O qual estaremos dando continuidade nesta lição agora. Que fala sobre os mensageiros de Deus em tempos de restauração. Uma lição que foi escolhida para esse tempo que a gente está passando de pandemia, de dificuldades, de incertezas. Então, essa foi uma lição que foi escolhida. E falar dos profetas menores. E como foi falado na lição anterior, qual eram as características dos profetas, o que os profetas representavam, quais eram os tipos de profetas. E hoje aqui nós vamos falar sobre um profeta chamado Oséias. E a princípio a lição ela fala dos profetas menores. Então Oséias, na ordem aqui, bíblica aqui, né, ele é um dos primeiros profetas menores, né? E hoje falaremos dele. É muito interessante a história de Oséias, é uma história um pouco diferente, onde Deus toma uma atitude que já de início estranhamos a atitude, pois Deus manda ele se casar com uma mulher prostituta. Então a gente já vê um padrão ali, né, diferente, mas sempre devemos entender que Deus ele é soberano. Deus ele sabe o que ele faz. Deus usa ali a vida desse profeta aqui, o qual falaremos nesta manhã aqui. E o profeta que vamos começar, inclusive, nessa lição é por Oséias, né? Falando sobre a vida de Oséias, falando sobre o seu ministério, falando sobre aquilo que Deus mandou ele falar. Porque sabemos que a missão do profeta, uma das missões do profeta era corrigir, levar a mensagem de Deus, a mensagem de correção, até mesmo uma mensagem de paz, até mesmo uma mensagem de encorajamento, como foi ali para Ezequias ali, como Deus usou Isaías ali, para dizer para Ezequias, né, como foi com Josafá. Então Deus sempre tem usado o profeta para tanto dar uma mensagem de paz, quanto dar uma mensagem de correção, uma mensagem de punição, né? Como foi o caso ali também, para entregar ali o pecado de Davi, o caso do profeta Natan, né? Ao apontar o pecado de Davi. E hoje falaremos sobre Oséias. Eu queria, não somente para a gente contextualizar, eu queria ler mais uma vez aqui a palavra do texto bíblico básico. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu o filho. O meu povo foi destruído, lá no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, né? Que faz uma alusão, né? A Cristo, né? Ao 3º dia ressuscitou, né? Quando Cristo ressuscita, a nossa esperança ressuscita junto com Cristo. Como conheçamos, olha só que interessante aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como
como chuva serôdia que rega a terra, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho de Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Ali o profeta já estava apontando até mesmo os sacerdotes, né? Que matam no caminho de Siquém. Sim, eles têm praticado abominação. Oséias 7, 3 ao 4. Com a sua malícia alegraram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. Palavra introdutória. Pouco se sabe a respeito de Oséias, mas as poucas informações que o livro traz são suficientes para que ele ganhe a simpatia e a solidariedade de seus leitores. A genealogia de Oséias é desconhecida, no entanto sabemos que seu pai chamava Siberi. Então aqui é uma verdade que o autor colocou, e é exatamente isso. Pouco se sabe sobre Oséias, de que tribo que ele era, se realmente ele era daquele reino ali o qual ele estava profetizando, no caso o reino do norte. Não se sabia a sua genealogia, não sabia muita coisa sobre Oséias, né? Nome do profeta. O nome de Oséias no hebraico significa salvação ou livramento. O vocábulo procede da mesma raiz da palavra Josué, constituindo-se um hipocorístico, forma carinhosa deste. Ou seja, o mesmo nome de Josué era o mesmo significado do nome de Josué, era o mesmo significado de Oséias: salvação, né? Ou livramento. A data do livro: o livro de Oséias foi escrito por volta do ano 740 a.C. O profeta inicia a sua história a partir de um período bem anterior. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, do reino do norte, mas fez referência ao reino do sul. Seus contemporâneos, tais como Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Oséias viveu na mesma época em que Isaías, que profetizou no reino do sul, Judá, e Miqueias, que profetizou para os dois reinos. O ministério profético de Oséias cobriu um período de 755 a 715 a.C., ou seja, quando ele começou a exercer o seu ministério profético, quando Deus o chamou para estar levando a sua palavra, o direcionamento para o povo ali através de Oséias. Deus começa a usar ele ali nesse período aqui, de 705 a 715, ali no Reino do Norte, fazendo referência aos tempos de Ezequias, do profeta Isaías, que era contemporâneo dele ali também. É legal a gente entender isso, né? Para saber que tinha tanto profeta de um lado do Reino do Norte, quanto do Reino do Sul. O destinatário: Oséias profetizou para o Reino do Norte. O seu ministério profético coincidiu com o do rei Tiglat-Pileser III, 745 a 727, da Síria. Sua mensagem foi comparada a uma relação matrimonial entre Deus e a nação de Israel. Ou seja, Deus, aqui a lição a partir de agora, vamos começar a entender qual era a mensagem. Uma mensagem aqui, praticamente, você vê uma mensagem exclusiva, é algo inédito aqui na Bíblia, que a gente olhamos a maneira que Deus usa Oséias ali, usa a sua vida pessoal. O profeta demonstrou grande familiaridade com Israel, com sua... Eu estou lendo a parte azul aqui, tá, gente? O profeta demonstrou grande familiaridade com Israel e com sua geografia. Ele citou locais como Efraim, Mispa, Tabor, Jezreel, Gibeá, Ramá, Gileade, entre outros, e mencionou os pontos vulneráveis de cada região, seus cultos pagãos, sua malícia
falência e sua rebeldia. Um casamento desejado. Tópico 2. Sob a ordem divina, Oséias teve de casar-se com Gomer, filha de Diblaim. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. Qualquer homem vítima da infidelidade de sua mulher poderia requerer o divórcio. Entretanto, no caso de Oséias foi diferente. Ele teve de entrar em um casamento assim por determinação divina. A relação do profeta com o Gomer simbolizava a relação de Deus com Israel, pois a terra se prostituíra, desviando-se do Senhor. Então aqui começa a história de Oséias. Quando Deus chega para Oséias e pede, vai, aqui no capítulo 2, no princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aí aqui começa a história de Oséias. Deus pede para Oséias que Oséias vai e case-se com essa mulher, uma mulher prostituta, uma mulher que ela estava fora dos padrões de Deus, ela estava fora daquilo que Deus tinha ensinado ali nas suas leis, daquilo que Deus estava determinando para o povo em modo de santidade, de fidelidade, de adoração. E Deus estava querendo simbolizar aquilo ali com a situação o qual o povo ali naquela época ali de Oséias, ou seja, mais especificamente ali no Reino do Norte, né, ao qual nós vamos explicar mais à frente para contextualizar, para entender qual era a situação daquele povo ali no Reino do Norte, aonde Oséias estava profetizando. A situação que estava ali, acontecendo naquele momento ali no Reino do Norte, era um reino que estava dividido. Não sei se os irmãos vão lembrar. Salomão começa o reinado com Saul, depois vai para Davi, depois vai para Salomão. Salomão morre, seu filho Roboão coloca com cargos pesados em cima do povo, o povo pedindo para ele aliviar, ele faz ao contrário, ouve o jovem, deixa de ouvir os anciões mais experientes, mais velhos, e ele ouve os seus amigos mais jovens, ou seja, começa a colocar atributos pesados. Com isso, colocam, o reino é dividido, há uma rebelião, aí o reino se divide 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro, que é ali para os lados de Samaria, e ali Jeroboão I começa a reinar. Só que esse lado do norte, onde Jeroboão I começa a reinar, que era capitão do exército de Salomão, ele começa a impor adoração a outros deuses. E isso é uma sucessão que vai por vários, entra rei, sai rei, e diferente do reino do sul, que é Judá, lá Deus manteve a linhagem de Davi. Por mais que muitos lutaram para quebrar essa linhagem de Davi, já no Reino do Norte não, já não teve uma linhagem certa. Uma hora entrava um rei, um capitão, um tomava o reino, o outro matava o rei, e era uma sucessão de erro, e você vai ver ao longo da Bíblia falando que ali se não encontrava um rei que fosse justo. Você não encontrava alguém que seguia ao Senhor. Você não encontrava alguém que quebrava todos os ídolos, que deixava tudo aquilo que não fazia parte do Senhor e começava a estabelecer uma adoração ao Deus vivo. Não, pelo contrário, eles começaram a adorar outros deuses. Jeroboão, quando ele vai com as 10 tribos para o outro lado, é dividido o reino, ele já percebe que o lugar de adoração, onde que era? Era lá em Judá, em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Só que ele, com medo de que o povo fosse adorar, saísse de Samaria e fosse adorar lá em Jerusalém, ele acabasse perdendo o povo, acabasse perdendo o seu reinado,
o que ele faz? Ele estabelece altos de adoração ali. Ele faz uma bezerra de ouro. Ele cria ídolos ali para o povo. Ele corrompe aquilo que Deus estabeleceu. Porque o homem, ele jamais quer se reconciliar. Ele não quer procurar uma maneira de adorar a Deus. Ele não quer sofrer o dano. O que ele faz para o seu bel prazer, ele cria maneiras. Então ele se distancia da palavra de Deus e com isso cria-se outros tipos de culto, adoração, e o homem vai se desviando da palavra. Porque o estabelecimento de Deus era para que o povo estivesse lá adorando Deus vivo, não saísse dos padrão de adoração, não saísse da lei que Deus tinha feito para ele. Porque lembrando mais atrás, da onde que Deus tira esse povo? Deus tira da terra do Egito, simbolizando o quê? Como se fosse uma prostituta, porque eles estavam lá na terra do Egito, já tinham se esquecido do seu Deus, eles já estavam adorando outros deuses. É tanto que quando eles saem ali da terra do Egito, você vê eles naquela peregrinação no deserto, a luta que Deus e Moisés ali passa com eles ali, porque o coração deles estava inclinado para as coisas do Egito, estava inclinado para a adoração. E Deus começa a ensinar, Deus começa a estabelecer uma aliança, Deus começa a estabelecer a sua lei para aquele povo, Deus começa a ensinar, fala, vamos fazer assim, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim, vocês vão guardar o sábado de descanso, vocês vão guardar a terra, vocês vão honrar o pai e a mãe, vocês vão me amar acima de todas as coisas, vocês não terão outros deuses além de mim. Deus começa a ensinar. Então é nesse contexto. Então quando eles entram na terra prometida, ali, inclusive, frisando mais uma vez, a segunda geração, porque a primeira se perdeu, A primeira, Deus falou, vocês não vão entrar. Aquela geração que saiu, ela não entrou. A segunda geração entrou. Mas a primeira não, falou, ninguém vai entrar. Ninguém. E ninguém entrou. A não ser Josué e Caleb. E eles entram na terra de Canaã. Quando eles entram na terra de Canaã, Deus fala, vai possuir a terra. Mas o que acontece quando a gente vemos, principalmente ali no livro de Juízes, eles começam a adorar outros deuses, porque eles não exterminaram total ali o povo cananeu. Quando Deus diz, vocês vão exterminar todos os povos. Não, eles não fazem, eles deixam ali um povo ali, um pouco aqui, um pouco ali. O que acontece com isso? Eles começam a se contaminar com seus ídolos, com seus deuses, e Deus levanta juízes e vai dando livramento para eles, vai usando como instrumento o próprio povo de outra nação como instrumento de juízo para ele, que é o que nós vamos contextualizar aqui em Oséias aqui, que não vai ser diferente, que já vai ser para o povo assírio. Isso vai. Então o contexto é esse, irmãos. O contexto é que deu nessa lição aqui, para nós entendermos, tanto o povo de Israel como nós, estávamos no mundo o quê? Como uma prostituta, adorando outros deuses, fazendo a vontade do inimigo, fazendo tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Porque todas as vezes que a gente se afastamos do caminho do Senhor, que não andamos no caminho do Senhor, que passamos a fazer as coisas do mundo, nós estamos se prostituindo. Aí o que Deus faz? Deus vem e nos resgata. Simbolizando o quê? Simbolizando a situação de Gomé. Deus vai e pega uma mulher prostituta, e casa-se com ela, e terá filhos de prostituição. Para quê? Para simbolizar a situação do povo de Israel que eles estavam passando ali. Para quê? Para mostrar o amor de Deus, para mostrar a situação que eles estavam vivendo. E o povo tem dado essa audiência ali para a profecia de Oséias? De maneira nenhuma. Pelo contrário, eles acham que eles estavam certos, porque aquela nação estava passando por um momento de prosperidade. Você vai estudar a história ali de Oséias, do reinado do norte, Jeroboão II, eles estavam passando por um momento de prosperidade. E às vezes, quando estamos passando por um momento de prosperidade, acabamos
por algum momento esqueceram de Deus. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está calmo. Então, irmãos, o contexto é esse de Oséias. Então Deus pede para ele casar com Gomer, simbolizando a situação do povo de Israel. Que o povo estava se prostituindo ali no Reino do Norte. O povo estava indo de mal a pior. O povo não queria se reconciliar com Deus. Aqui, ó. Com 2, né? Tópico 2.1. Alguém lê para mim aí, irmão José, por favor? Quando o profeta encarna a mensagem. Deixa eu ver aqui. Tópico 2.1, né? Isso. Sobre a ordem divina. Sobre a ordem divina, Oséias teve casar-se com Gomer, filha de Deblaim. Oséias 1, 2 e 3. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. Está no livro de Levítico, capítulo 20, 10, Deuteronômio 22, 21 e 24. E qualquer homem vítima da infidelidade da sua mulher poderia requerer o divórcio. Deuteronômio 24, 1 e 4, Mateus 19, 7 e 9. Entretanto, no caso de Oséias, foi diferente. Ele teve de entrar em um casamento assim por determinação divina. A relação do profeta com Gomer simbolizava a relação de Deus com Israel, pois a terra se prostituíra, desviando-se do Senhor. Oséias 1, 2. É o tópico 2.1. Tópico 2.1. Eu já tinha lido. É o 2 e 1, né? É isso. Quando o profeta encarnara a mensagem. Segundo a tradição hebraica, o livro de Oséias ocupa prologicamente o primeiro lugar entre os profetas canônicos, isto é, aqueles cujos escritos fazem parte da Bíblia. O autor teve o cuidado de separar seus escritos em duas seções: parábolas, capítulos 1 e 3. O profeta, capítulos 4 e 14. O livro contém ainda 15 poemas proféticos. Maravilha. Eu vou ler aqui a parte azul, tá? Amém. O que se lê sobre Oséias é algo chocante, completamente fora do padrão divino. Entretanto, era tão grave o problema da nação que Deus utilizou-se desse meio para, em primeiro lugar, levar o profeta a entender o que ele sentia em relação a Israel. Depois fazê-lo entregar a sua mensagem ao povo. Ou seja, a intenção de Deus era o quê? Era que Oséias ele encarnasse aquela situação o qual Deus estava passando ali com aquele povo. Você imagina Deus amando um povo e vendo o povo se desviando, que não é diferente nos nossos dias. Deus vai enviar o seu único filho a esta terra para morrer por todos nós. E aí o que nós vemos hoje são pessoas rejeitando a palavra, rejeitando o Evangelho. Deus vai e reconcilia o mundo através de Jesus, porque eram os inimigos de Deus. Aí Deus vai e envia o seu Filho, reconcilia-nos com Deus, para nos reconciliar com Deus. E hoje o que vemos muito é uma rejeição. Uma rejeição e ao mesmo tempo como se não estivéssemos dando importância para aquilo, como se estivéssemos nem aí, como se estivesse fazendo pouco caso daquilo que Deus fez por nós. É o que nós vemos em muitas vidas, né? Deus vai, faz todo o sacrifício, resgata o povo, reconcilia o povo, traz para si, e o povo faz o quê? O povo vai e adultera. O povo vai e trai, que é o que Gomer fez. Oséias vai,
casa-se com Gomer, traz ela, dá uma vida digna para ela. Aí o que acontece? Ela, incontente com a sua vida, achando que os seus namorados dariam coisa melhor para ela, ela trai Oséias. Você mais lá na frente, na lição, no capítulo 3, vai dizer o que aconteceu com Gomer. O que aconteceu com ela, quando ela trai ali Oséias ali. E ali é simbolizando também a nossa vida. Quando a gente saímos da presença de Deus. Quando Deus nos resgata do mundo, faz uma aliança, nós nos tornamos noiva do Cordeiro e nós voltamos para o mundo. Nós adulteramos. Nós voltamos a se prostituir novamente com as coisas do mundo. E às vezes dentro da igreja. Vindo para a igreja fazendo isso. Detalhe, né? A gente nunca podemos esquecer esse detalhe, né? Não podemos esquecer porque isso é muito importante. Porque volta naquela história do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, um estava perdido lá fora, o outro estava perdido dentro da casa do pai. Dentro. Ele não sabia qual era a vontade do pai. Ele não se alegrava com o pai. Ele estava perdido. Pai, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você não sabe disso ainda. A vida está aqui, ó. Deus está dando. Está aqui a vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Tudo está aqui. Gomer não. Gomer, ela acha que os seus namorados, os seus amantes, teriam algo melhor para oferecer a ela do que Oséias. Só que ela se engana, como vai falar mais na lição mais à frente. Tópico 2. A razão da imposição. Deus jamais faz alguma coisa sem propósito. Ele não desejava, olha só, Deus jamais faz alguma coisa sem propósito. Ele não desejava a infelicidade de Oséias. Ou seja, Deus não queria a infelicidade de Oséias. Mas Deus precisou fazer daquela maneira. Deus precisou usar a vida de Oséias para simbolizar aquilo ali, para que viesse a entender de uma forma literária. Mas não havia outro meio de expressar sua mensagem à nação. Deus, vou ler a parte azul aqui, tá? Nessa condição havia um sentimento de paixão que invadia o profeta quando a mensagem lhe era dada para entregar ao povo. Deus sentia-se como um marido traído pela nação. Olha só o simbolismo aqui, ó. Deus sentia-se como um marido traído pela nação. Era isso que o profeta deveria sentir ao entregar a mensagem. Israel havia sido infiel à aliança com Deus. Que aliança é essa? É a aliança quando Deus resgata eles lá do povo do Egito. Quando Deus traz eles para uma terra que emana leite e mel. Deus fala, está aí, ó. A terra está aí. E Deus tem cuidado. Antes de entrar, Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Deus é bem claro várias vezes. Mas o povo vai se desviando ao longo do tempo. Como estudamos na lição passada, o que nós entendemos sobre os mandamentos foi o quê? Que a lei de Deus, ela mais serviu como uma placa. Como uma placa, e nós indo nessa placa, nós vemos que a gente está andando no quê? Na contramão. A lei serviu como uma placa, para nós ver que a gente estamos andando na contramão. Opa, é contramão. É exatamente isso. A lei foi para mostrar que o homem é incapaz de se achegar a Deus por si só. Por isso que Jesus vem lá na frente. Então Deus estabelece essa aliança, Deus ensina tudo ali para aquele povo ali, e Deus se sente traído por aquele povo. Um povo que se corrompe ali, principalmente aquele reino do norte ali, como estava dizendo. Tópico 2.3. Irmão Marcos, dê para mim, por favor. O nome dos filhos de Oséias. Oséias teve 3 filhos com Gomer, e o nome de cada um embutia uma mensagem.
mensagem que fazia referência aos aspectos da relação de Deus com o seu povo. O primeiro filho chamava-se Jezreel, Oséias 1:4. Depois nasceu uma filha, a qual deram o nome de Ruoma, Oséias 1:6. Quando essa filha desmamou por volta de 3 ou 4 anos de idade, nasceu o terceiro filho, o qual deram o nome de Lo-Ammi. Entretanto, esses nomes seriam mudados para mim, que significa meu povo. Oséias 2, capítulo 23. Aqui conta que Deus eles tiveram 3 filhos, né? E Deus coloca o nome simbolizando: não meu povo, não amada, né? Vai colocando esse simbolismo ali no povo ali, que é um povo que está distante. Então Deus usa até os filhos de Oséias com Gomer para simbolizar a situação que estava passando. O povo já não estava sendo mais o meu povo. Aqui a parte azul, os filhos do profeta eram, portanto, meninos. Seus nomes indicavam a realidade do povo e a ação de Deus executaria em Israel. Do hebraico, Deus planta nos dias de Oséias, Israel cultivava a Baal, que é a situação de Jezreel, né? O primeiro filho, né? Israel cultuava Baal, como acontecia. O maior culto ali que tinha era Baal, né? Era Deus da fertilidade, da sexualidade, como acontecia nos dias do rei Acabe. Esse texto faz alusão ao massacre de Jezreel, como um sinal sobre a destruição da casa de Israel, assim como o rei Jeú fizera com 70 filhos de Acabe no vale de Jezreel, cerca de 130 anos. Apesar de todo o esforço, Jeú não conseguiu banir totalmente aquela crença pagã de Israel. Ou seja, lá atrás, no tempo de Acabe, Jeú se levantou, matou ali em Jezreel, ali, todos os filhos de Acabe, exterminou como o profeta tinha dito, né? Tudo aconteceu. Porém, não fez disso Jeú melhor que Acabe, né? Porque a idolatria continuou. Tópico 3. Os pecados da nação. Para compreendermos bem a mensagem de cada profeta, precisamos aprofundar-nos em seu contexto histórico e conhecer o seu ambiente no aspecto político, social e religioso. Os profetas do Antigo Testamento atuam sempre nesse contexto, né? Olha a parte azul aqui. As mensagens do profeta geralmente constituíam-se 3 tópicos: denúncia a algum tipo, né, as mensagens do profeta, algum tipo de pecado, incluindo algumas ameaças de juízo, que era o caso ali que estava denunciando o pecado, e tinha uma ameaça de juízo também ali, iminente ali para o povo. Apelo ao arrependimento e promessa de dias melhores, tanto de bênção como de juízo. O ambiente político. Nos tempos de Oséias, o país estava dividido. Havia cerca de 200 anos em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Como eu tinha dito, o reino estava dividido. O Reino do Norte estendendo as suas fronteiras até Damasco, capital da Síria. Israel controlava as rotas de caravanas, antes controladas pela Síria. Apesar disso, Israel tinha receio de ser atacado, tanto pela Síria, que ficava ao leste de Israel, quanto pelo Egito, que ficava ao sul, os quais vinham crescendo em conquistas. Estava cercado por esses 2 reinos de Israel, tanto pela Síria quanto pelo Egito. De modo um tanto ingênuo, Israel começou a titubear entre esses 2 países. A nação estava disposta a apelar para qualquer lado, a fim de proteger-se contra aquele que eventualmente o atacasse, mas não estava propensa a voltar-se para Deus. Ou seja, aqui nós entendemos o quê? Que ele estava cercado ali por 2 reinos, Egito, a Síria, que vinham crescendo em conquista. Ou seja, eles estavam propensos a se aliar com aquele reino.
Ou seja, a depositar a confiança deles naquele reino, se apoiar ali naquele reino. Porém, entretanto, eles não estavam propensos a colocar a sua confiança em Deus. Porque às vezes, quando vemos a dificuldade, como estava falando no outro dia, a gente vemos o inimigo, a dificuldade, os problemas vindo, e às vezes, se a gente não vigiarmos, não estivermos firmados na palavra, nós vamos se apoiar em homens, nós vamos se apoiar em coisas terrenas, nós vamos confiar em carros e cavalos, e deixaremos de confiar no Senhor. E ali que aquele povo estava passando era isso, ele estava deixando de confiar no Senhor. Estava deixando de crer no Senhor que provia o livramento, do Senhor que tirou eles com um braço forte ali do Egito, Deus que deu maná para eles, Deus que serviu à noite para eles ali naquele deserto ali, como coluna de fogo, de dia numa nuvem guiando, sempre cuidando, sempre dando o melhor para aquele povo. Aí o povo vai e começa a confiar. Você vê que é um povo rebelde. Quando você vê toda a história, a passagem deles ali pelo deserto, é uma sequência de rebeldia. É Deus dando maná, é Deus cuidando, é Deus uma hora castigando, fazendo a terra tragar alguns, fazendo vir serpentes para puni-los, picá-los, e o povo continua duro, coração duro, continua pecando, continua errando. E aqui não é diferente. Então aqui o autor da lição ele enfatiza essa situação. Eles estavam confiando em reinos, eles deixaram de confiar em Deus. Porque quando a gente se afasta da presença de Deus, a tendência é essa. A tendência é confiar no homem, confiar nas coisas do mundo. E a gente só fala de Deus, se Deus quiser, Deus vai fazer, mas é só da boca para fora. Mas o coração já está longe do Senhor. A fé já não existe mais. Ele já não acredita mais nas coisas de Deus. Por quê? Por causa da prostituição, por causa da idolatria, por todo o pecado que tem entrado. E aquilo ali vai contaminando o homem, aquilo ali vai apodrecendo o homem, tanto no seu psique, no seu pensamento moral. Todas as áreas são prejudicadas. Aqui eu vou ler a parte azul. Tópico 3.2. Lê para mim, Márcio. Tópico 3.2, por favor. Nos dias do profeta Oséias, Israel vivia prosperidade econômica. A política de Jeroboão trouxe grandes benefícios financeiros à nação. Por meio do relato do profeta Amós, contemporâneo de Oséias, é possível saber como era a vida social do reino do norte. Alguns dormiam em camas entalhadas em marfim, e outros possuíam casas de inverno e verão. É isso aí, ó. É que eu tinha falado, né? A política de Jeroboão II trouxe grandes benefícios financeiros. Naquele tempo ali, aquele reinado ali, ele estava prosperando. Ou seja, as coisas estavam dando certo. E o grande problema é quando as coisas estão dando certo. Se tem uma coisa que eu fico preocupado na minha vida, é quando o negócio está dando tudo certo. Quando tudo está dando certo, eu já fico casurinho. Meu Deus do céu, está dando tudo muito certo. Então isso não é um problema. Então quer dizer, então eu tenho que dobrar a vigilância. A gente tem que procurar ser mais grato, tem que procurar se dedicar mais às coisas de Deus. Porque quando tudo dá certo, a gente acabamos entrando na zona de conforto. Como ele vai dizer aqui, ó, é possível saber que como era a vida social do Reino do Norte. Alguns dormiam em camas entalhadas em marfim. Lá no livro de Amós vai dizer isso, o profeta Amós. E outros possuíam casa de inverno e verão.
Ou seja, eles estavam vivendo a vida financeira do país, a prosperidade estava sendo abundante ali, a princípio estava dando tudo certo, porém estavam longe do Senhor. E isso não é diferente, né? A gente vemos pessoas que chegaram-se a Deus, chegaram aqui na igreja. Hoje as pessoas elas são abençoadas, elas conquistam um certo patamar, se esquecem de Deus. Esquecem de Deus. Esquecem de Deus. Aí começa a se apegar a coisinhas. E aquilo ali vai causando o quê? Vai causando a separação, o distanciamento das coisas de Deus. A fé, ela vai perdendo a fé. Vai perdendo o compromisso com as coisas de Deus. Ela vai se desviando de Deus. E a consequência disso é a idolatria, a prostituição. O ambiente religioso. Você quer um ambiente social. O ambiente social era esse aqui. Aí depois vai ter um ambiente religioso. Para compreendermos adequadamente o livro profético e os livros históricos do Antigo Testamento, precisamos conhecer a visão política da nação, Reino do Norte e Reino do Sul. As suas especificidades, tal divisão ocorreu após a morte do rei Salomão, como tinha dito aqui. Quando seu filho Roboão, após ter buscado conselho com os jovens, decidiu tratar a nação com encargos ainda mais pesados do que os que seu pai havia estabelecido, cobrando impostos tão exorbitantes que o povo não era capaz de suportar. Como tinha dito aqui, né? Tudo isso é causado por uma sequência de erros. É quando o homem ele já não pede mais a direção de Deus. Quando ele não pede a direção mais de Deus, você vê que tragédia, né? Quando você começa a ler ali a história ali, você vê que isso acontece ali, aquilo ali é uma tragédia. Você vê o reino se dividir. É como você vê 12 irmãos se separando ali, indo 2 para um lado e 10 para o outro. E alguns momentos eles estão juntos, alguns momentos até mesmo querem entrar em guerra. Né? Você vê que é um negócio bem terrível. Oséias viveu durante o reinado de Jeroboão II, ou seja, quase 170 anos depois de Jeroboão. Jeroboão II cometeu os mesmos erros do primeiro comandante do Reino do Norte. Cometeu os mesmos erros do comandante do Reino do Norte, ou seja, o seu primeiro sucessor. O povo estava completamente distante de Deus, a começar pelos sacerdotes, que foram comparados a salteadores, pois praticavam abominações e crimes. Ou seja, os sacerdotes ali que eram para cultuar a Deus, eles não estavam dando exemplo. Ou seja, até estava num total toda corrompida, estava toda distante de Deus, estava se desviando por outros caminhos. Tópico 4. A mensagem de Oséias. Depois de encarnar o próprio sentimento de Deus por intermédio de um casamento infeliz, Oséias transmitiu uma mensagem de juízo contra a nação, avisando-a de que sua infidelidade resultaria na invasão do inimigo que mais temia, a Síria. Ainda assim, o profeta entregou uma mensagem do Senhor à nação, dando-lhe a oportunidade de corrigir-se e de evitar o pior que estava por vir. Ou seja, depois de encarnar o próprio sentimento de Deus por intermédio de um casamento feliz, Oséias transmitiu uma mensagem de juízo contra a nação. Ou seja, isso resultaria na invasão do inimigo que mais tarde, que mais temia, a Síria. Ainda assim, o profeta entregou a mensagem do Senhor à nação, dando-lhe a oportunidade de corrigir-se e de evitar o pior que estava. Irmãos sabem aqui o que aconteceu, né? Então Deus usa ali a vida de Oséias, simbolizando ali ele casando com aquela mulher prostituta. Depois a mulher ela se vai, né, aos seus amantes. Ela se vai aos seus amantes. Isso vai estar lá no capítulo 2, né?
E no capítulo 3, né, vai estar falando a consequência disso, né? Do que aconteceu. Mas aqui o contexto, aqui Oséias vai falar o quê? Ele está falando de... O profeta aqui, ele está falando aqui do castigo que viria. E qual era esse castigo? Qual era aquilo que Deus, o instrumento que Deus estaria usando ali? Era o reinado da Síria, que os levaria em cativo para a Síria. Ou seja, aquelas 10 tribos. E o interessante disso, irmãos, é que a gente vai ver ao longo da história que Deus usa ali a Síria como instrumento ali, para punir aquele povo. Deus, o profeta avisa, o profeta convida o povo a se voltar para Deus. O profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, voltemos para o Senhor. Em todo momento ele usa ali, Deus usa a vida dele, e em todo momento Deus usa também ele para falar, vocês estão assim, voltem para mim, porque o castigo virá, estava avisando. Só que aquele contexto todo de prosperidade, ninguém deu ouvido. O que acontece? O reino da Síria vem, toma eles cativos, eles são dispersados, ou seja, o povo, aquele rei da Síria, a história vai contar que ele deixa alguns ali, traz outros povos, coloca ali, e ele meio que o povo se mistura, meio que miscigina, que fala, a miscigenação, o povo se mistura, algo que era contra a lei de Deus, se casar com outros povos, né? Se casar com mulher de outro povo, isso não era permitido, ou seja, então o povo acabou se misturando. E ao longo do tempo, aí onde você vai ver aquela história, quando Jesus vai dizer, aquela história que Jesus vai ali em João 4, ali, que ele vai falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aí você vai entender qual é o contexto daquela história ali. Quando Jesus pede água para ela, ela diz também, como sendo tu, judeus, pede água para mim, sendo eu, mulher samaritana? Ou seja, mulher de samaritana. Aí é onde a gente vamos entender quem são esses samaritanos. Esses samaritanos hoje são chamados de samaritanos por quê? Porque eram aquele povo ali, eram aquelas 10 tribos ali. Se miscigenaram, se perderam, e hoje falam que tem as 10 tribos perdidas. Porque as outras 2 tribos que foram levadas para a Babilônia, elas voltaram. Elas reconstituíram o muro, né, com Neemias, Esdras, elas voltaram, né, e depois houve guerra entre os samaritanos, que esses se diziam judeus também, mas estavam miscigenados, já estavam, eles já não aceitavam eles mais como povo de Deus, pois eles haviam se misturado. E é isso que a palavra vai ensinar. Então, quando você vai ver a história dos samaritanos, é isso. É o povo que se misturou. É o que acontece quando a gente deixa de se achegar a Deus, a gente acabamos levados cativos, acabamos perdendo a nossa identidade, já não sabemos mais o lugar de adoração, já perdemos a fé, já ficamos espalhados pelos 4 tempos. Quantas pessoas que a gente vemos hoje, pessoas que não se chegaram a Deus, eu não vou nem dizer que Deus lançou o juízo sobre ele, mas Deus permitiu que as coisas ruins viessem sobre a vida dele. E quantas pessoas a gente vê nessa condição que estão perdidas, as pessoas estão sem direção, quantas pessoas estão fora da igreja, quantas pessoas entram em cada situação que a gente ouve, fala, poxa, quando está assim, fala, meu Deus, eu não acredito, uma pessoa que ouviu a palavra, que fez isso. Irmãos, pessoas que apostatam da fé, né? Embora a apostasia é algo que eu estava estudando, é algo muito sério. Você entrar na apostasia, você tem que ter autoconhecimento, para você ter certeza daquilo. Só a partir daí a apostasia. Mas a gente vê pessoas que conheceram de alguma forma assim a palavra. E hoje você vê espiritismo, estão no candomblé, estão na macumba, ou seja, era a realidade desse povo aqui, eles desviados de Deus, estavam adorando esse tipo de coisa, estão sem destino,
E você vê o semblante, é um semblante caído, é uma falsa felicidade, não é aquela paz que Deus dá, que é a verdadeira paz. E aquele povo estava naquela situação. É tanto quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, Jesus começa a contar a história dela. A história ali, vai relatar ali a história de uma mulher triste, uma mulher que estava sem perspectiva, né? Você já vê que ela estava só ali, num horário diferente, onde as mulheres haviam pegar água ali, elas estavam num horário diferente. Por que elas estavam num horário diferente? Porque de alguma forma ela era rejeitada. Então é isso que acontece quando a gente se desviamos de Deus. Então é isso que a mensagem que Oséias passou para aquele povo, avisando aquele povo do que viria. Ó, vai vir um rei aí, ó, e vão levar vocês castigo. Inclusive eu achei até um filme ontem. Um filme acho que é 30 minutos. E no filme várias vezes mostrava Oséias ali falando para o povo. Não, por que você está pregando isso? Só prega isso, dizer para vir juízo para nós estamos bem, a colheita está indo bem, está tendo fartura. E da mesma forma, hoje nos nossos dias não é diferente. Hoje nos nossos dias, com a fartura, com as coisas dando certo, acabamos se esquecendo. Mas devemos entender que, às vezes, é que nem eu compreendo, às vezes Deus não vai imputar juízo. Até pelo momento de graça que a gente está vivendo. Estamos vivendo o momento da graça. Mas às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Quando a gente se afastamos do Senhor. A graça do Senhor superabunda, a misericórdia do Senhor ela é grande. Mas uma vez que a gente não temos compromisso, que Deus está fazendo aliança com nós, e nós não temos compromisso, Deus também não tem compromisso com nós, irmãos. Deus também não tem compromisso com nós. Ele não é obrigado. Melhor dizendo, ele não é obrigado. Não é obrigado. Isso fica bem claro ali, Romanos capítulo 1, né? Conheceram a Deus, vai falar que abandonaram as coisas de Deus, vai falar que Deus os entregou às suas próprias paixões. Romanos capítulo 1. Vai embarcar o versículo, acho que a partir do versículo 18 vai contar isso. Fala que Deus os abandonou às suas próprias paixões. É literal isso mesmo. Deus os abandonou às suas próprias paixões. É que nem nós vemos lá em Coríntios também, Paulo, quando vai falar lá daquele homem lá que estava pecando lá, e Deus fala assim: entrega-o a Satanás. Mas no sentido o quê? Entrega ao Satanás, para que Satanás bagunça a vida dele para ver se ele reconhece a situação e ele volta a Deus. Por quê? Vai ficar escrito: entrega a Satanás. Olha que radical, irmão. Então, às vezes a gente fica só acreditando, pensando que Deus é só amor. Não, Deus pode permitir que o juízo vença na nossa vida, ou pode lançar até o juízo, né? Deus pega alguns, por exemplo, como Ananias e Zafira ali, né? Quantos fizeram? Morreram todo mundo? Imagina se até hoje fizessem igual a situação de Ananias e Zafira, que mentiram o Espírito Santo. Eita, meu Deus do céu, morreu muita gente, hein? Mas Deus pega alguns, por exemplo, eu acredito nisso, né? Ou melhor dizendo, permite, né? Ali Deus fez, e outros Deus permite que aconteça. Então o contexto era esse, irmão. O contexto era esse. Deus permitiu ali que aquele rei viesse, né? Em forma de juízo para aquele povo, até para que se cumprisse a palavra do profeta. Aquele povo não se arrependeu, aquele povo não voltou para Deus. A consequência disso foi o quê? A consequência disso foi o castigo divino. O estilo literário. O irmão Léo, joga para mim, por favor. Irmãos, tem alguma dúvida aqui para a gente falar um pouco mais aqui? Alguma coisa sobre Oséias aqui? Nessa lição a gente podemos aprender, irmão, foi falado até agora, eu pude captar, né? Que Deus usou todos os meios, através do profeta, para trazer o povo para Ele. Sim. Né? Com a palavra, né?
procurou dar várias oportunidades, e hoje acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa está na igreja, tem várias oportunidades, não, hoje não, porque às vezes o pensamento da pessoa não está voltado para Deus. Ele vem ali só para ouvir, mas ele não quer compromisso. Às vezes a pessoa volta, aí quando o negócio aperta, ele volta para Deus. O negócio aperta, né? Entendeu? É, quando o negócio aperta, porque é o natural do ser humano, né? Você vê quando está tudo de boa, é difícil, né, a pessoa se lembrar de Deus. Mas está escrito em Deuteronômio, e há de ser quando o Senhor te abre, Deuteronômio fala em memória, capítulo 8, a advertência a não se esquecer dos benefícios do Senhor. E há de ser quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais te dar, não eleve o teu coração a se esquecer do Senhor, porque Ele é que te dá todo o bem como se vê nesse dia. Antes louvarás ao Senhor por todo o bem que tem te feito. Ou seja, eu só vou me lembrar de Deus quando eu estou na doença, no aperto. É o que as pessoas fazem, simplesmente, hoje. Porque tudo que é falado hoje na lição, Deus quer falar conosco hoje, o tempo contemporâneo hoje, né? Que estamos vendo os dias de hoje, né? Ali é só a enfatização que aconteceu com aquele povo, para servir de exemplo para nós não cair no mesmo erro. Principalmente nós que estamos na casa do Senhor, que professamos, né, o seu nome, e temos o nome de cristão, né, que temos responsabilidade maior ainda diante de Deus e daqueles que nos cercam. Aleluia. Vai ter compromisso com o Senhor, não pelo bem material, pelo carro, pela fazenda, pelo ouro, por posição, não. Mas que o nosso coração esteja inteiramente no Senhor, independente de se Ele der ou não. Porque na verdade Ele já deu o melhor, que é a salvação. E devemos cada dia se revestir do Senhor, porque na verdade a Bíblia fala que os dias são maus, né? Já é a última hora, a gente vê vários textos, tudo que está acontecendo, literalmente a gente vê o que está acontecendo, terremoto, guerra, maldade, né? Tudo é cumprimento da palavra, né? Mas eu estou aprendendo nessa manhã que a gente deve ter muito cuidado, irmãos. E muitas vezes vai tudo bem na nossa vida, tudo está dando certo, como o irmão está falando, então a gente tem que dobrar realmente a vigilância. Não é que Deus não tenha prazer dos seus filhos se alegrar, que as bênçãos do Senhor que enriquecem não acrescentadores. Quer dizer, a gente tem que dobrar a vigilância, saber que se aquela bênção que está vindo, né, pode nos colocar em tropeço, né, para não se esquecer do Senhor. Mas antes, alegrar-se, vir na casa de Deus agradecer, dar testemunho que Deus fez, para que os irmãos sejam edificados, né? Então é isso que Deus quer, que a gente, em todo o tempo, independente se é na abundância, se é na fartura, a gente tem que ser fiel. Como o casamento ele é feito assim, promete ser fiel na alegria, né? Entendeu? Então a palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa, né? A gente tem que só obedecer. O interessante disso, irmão, alguém tem mais uma pergunta? Alguma coisa a acrescentar? Então, irmão, o interessante disso aqui, ó, quando a gente vemos Gomer, ela se casa com, José se casa com ela, né? E em certo momento, eu achei interessante, inclusive eu vi um filme hoje também, eu já tinha entendido, mas quando a gente viu um filme dá uma ilustrada melhor, né? A parte que ela sai, que é oferecido para ela ali joias, linho fino, algumas coisas, o pão, o mel, como vai dizer aqui, eu estava procurando a referência aqui, mas eu não achei, depois eu acho. E o que acontece? Ela acha, por algum momento, que quem estava dando aquele sustento dela, que alguém, seus amantes, poderia oferecer algo melhor para ela. Só que de forma alguma, ou seja, estava simbolizando o quê? Estava simbolizando quando a gente viemos para o Senhor, quando a gente estamos para o Senhor. Às vezes nós achamos que o mundo lá fora tem algo de melhor para oferecer para nós. Que o inimigo, por alguma forma, não diretamente pensando o inimigo, mas quando o mundo. E às vezes tem coisa do mundo que simboliza exatamente o inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Oferecendo algo que a gente achamos que é melhor do que aquilo que Deus dá para nós. A palavra de Deus vai dizer que é melhor um bocado tranquilo, é melhor a paz de Deus. Deus diz: a minha paz vos dou, mas não as dou como o mundo as dá. E Gomer, ela acha que teria alguma coisa e ela vai aos seus amantes. O que acontece com Gomer? Ela pega e ela é vendida como escrava. Vai dizer aqui no capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, vai lá falar para Oséias, vai outra vez, depois de casar, detalhe, hein? Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Olha só o amor de Deus, hein?
Ali era Deus simbolizando o seu amor para com o povo. Embora eles orem para outros deuses e amem os bolos de uvas, era o que era oferecido ali para os deuses ali, eram esses bolos de uvas ali. Eu a comprei para mim por 15 peças de prata e um homé de cevada e meio homé de cevadas. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás. Ou seja, Deus manda Oséias comprar ela de volta. Ela vai para os seus amantes, ela acaba sendo vendida como escrava. Aí ela vê a situação. E simboliza o que, irmãos? Pessoas que estão na presença de Deus aqui, que saem por aí e ficam aí como escravos, como cavalos do inimigo aí, ó. É aquilo que eu estava falando. Ficam por aí você vê, é como uma folha seca, o vento leva para lá e para cá, já não tem rumo mais, já não tem mais felicidade, já estão prisioneiros do pecado, nas garras do inimigo, ele já não tem mais força para se libertar das coisas que estão aprisionando ele, do pecado, dos vícios, das drogas, da prostituição, de tantos males. E Deus manda Oséias ir lá e comprar ela. Lá no filme, lá eu vi lá, o rapaz ofertando, o rapaz oferece uma moeda de prata. Aí o outro fala assim: eu dou um balde de cevada. O balde de cevada era alimento ali, os animais ali, ou seja, olha só que ponto que chegou o que ela estava valendo. Aí no filme mostra lá, aí chega Oséias lá por trás, já estava vendendo por um balde de cevada, dou-lhe uma, dou-lhe duas, mulher fala, dou-lhe três, aí chega Oséias, 15 moedas de prata, um balde de cevada e meio balde de cevada. E compra ela. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Olha Deus resgatando ali de novo ali, ó. Olha Deus dando a oportunidade de novo. E ela olha, ele pega ele no colo, pega ela no colo e leva para casa. E aí vai dizer aqui, ó. Vai dizer aqui no capítulo 2. E eu a comprei para mim, por 15 peças de prata e um homé de cevada e meio homé de cevada. Ele disse, ó, e depois vai dizer para ela: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Assim Deus quer ser para nós. Assim Deus queria ser para aquele povo ali. Não te prostituirás, tu serás meu, e eu serei teu. É uma aliança, um casamento, o qual Deus estava simbolizando ali na vida de Oséias, o homem. E você vê que tudo é permitido por Deus. Que Oséias se casasse com ela, a mulher naquela situação, que ela isse aos seus amantes e que Oséias tivesse a oportunidade de ir lá e comprar ela. E mostrar, tá vendo? Como na minha presença você tem os meus cuidados, jamais eu te venderei. Como vai dizer lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Alguém abre para mim, para a gente ler. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quando fala aqui de comprar. De Pedro, capítulo 1, versículo 18. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a primeira de Pedro. 1 Pedro, a segunda. É 1 e 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Sabendo que não foi com prata, não com ouro, né? Mas, no versículo 19, pode ler o versículo 19. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Mas
somos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Né? Glória a Deus. Sabendo que não foi comprada nem com ouro. Aleluia. Sabendo que Glória Deus, Ele tem resgatado nós. Sabendo que Deus, ali como fez ali pediu para Oséias fazer com Gomer, Deus faz com nós também. Ele nos resgata. Só que Deus resgatou nós com o quê? Com o precioso sangue de Cristo, que não foi com ouro e nem com prata. E assim Deus faz conosco. Aleluia. Capítulo 1, 4:1. O estilo literário de Oséias. O livro de Oséias é cheio de linguagens simbólicas. Até mesmo o casamento de seu autor forma uma figura retórica. Ele tornou-se um símbolo da realidade moral e espiritual em que vivia a nação. As metáforas de Oséias são em geral rurais, extraídas da vida no campo ou do cotidiano. Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Semeai para vós em justiça, lavrai o campo de lavoura. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Esse é o estilo literário ali de Oséias ali, né? O chamado ao arrependimento. Deus não tolera o pecado. Tópico 4:2, né? Deus não tolera o pecado, mas satisfaz-se com o arrependimento. Não tolera o pecado, mas satisfaz com o quê? Com o arrependimento. E é de fato o único caminho para mudanças. Esse é o único caminho, o arrependimento. Pois implica conversão radical, ou seja, mudança de direção. Conversão, mudança de direção. Olhar para a placa da lei que está dizendo que a gente está mandando na contramão, então vamos ajustar. Troca de caminho, mudança de atitude e um voltar-se para Deus. Aquele povo estava indo numa direção diferente. Tópico 4:3. Aqui, ó, vou ler uma partezinha aqui do lado da minha revista, dizendo assim: o profeta Oséias atribuiu os problemas morais e espirituais da nação à falta de conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não significa apenas ter informações sobre Ele, mas implica um relacionamento íntimo de amor e de obediência à sua vontade. Ou seja, de negarmos a nós mesmos, de conhecer e através desse conhecimento temos uma relação íntima com Deus, de obediência, né? De submissão à sua vontade, ao seu querer. Como Oséias, né? Dá o exemplo aqui, imagina, né? Chegando naquele tempo, imagina, foi difícil para Oséias casar com a prostituta, tá vendo? Imagina. Tópico 4:4. O apelo para o conhecimento. O perdão concedido pela mulher. Tópico 4:3. Aparentemente Gomer havia abandonado Oséias, mas ele amava sua mulher. Então o profeta saiu em busca dela e disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Qualquer homem que estivesse na condição de Oséias, provavelmente repudiaria sua mulher e lhe daria carta de divórcio, como era previsto na lei mosaica. Deus, no entanto, deseja fazer o mesmo em relação à nação traidora, oferecer o perdão e a restauração. Aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Oséias vai lá e compra Gomer de volta, traz ela de volta, mesmo depois de ela ter abandonado ele. Tópico 4:4. Os moradores do norte privados de comparecer no templo em Jerusalém, perderam aqui, ó, aquilo que está falando, os moradores do norte privados de comparecer no templo em Jerusalém, perderam o contato com os sacerdotes levitas e, consequentemente, distanciaram-se das instruções das escrituras ministradas por ele. Quando Jesus vai dizer para a mulher, vós fala daquilo que não sabe, nós sabemos daquilo que falamos, ou seja, nós sabemos que eles perderam o restante, eles estavam só firmados ali no Pentateuco, ali os samaritanos, só nisso, o restante eles já não seguia mais. De modo otimista, o profeta incluiu
em seu apelo, o arrependimento, a seguinte frase: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui, irmão, faltou só a conclusão. Vamos? Conclusão. A pergunta. Vamos fazer a pergunta aqui, irmão. Por que Oséias casou-se com uma prostituta e o que essa atitude representava? Demonstrando a atitude errada do povo, né, que eles praticaram, né? Demonstrando a atitude que o povo tomaram, né, infidelidade com Deus e falta de obediência a Deus. E Deus, contristado com isso, né, e também o seu coração pesava, ele usou Oséias, né, como instrumento, né, como se fosse Deus, né, que ele casasse com uma mulher prostituta, demonstrando que o povo estava em pecado, ele devia voltar para Deus. Que Deus, o propósito de Deus é que o povo, né, se arrependesse, né? O propósito de Deus, nós podemos entender que era o propósito de Deus é que eles reconhecessem que estavam no caminho errado, que eles precisavam se humilhar e pedir perdão, voltar para Deus. E eles não fizeram. Isso aí. Está dizendo com outras palavras aqui, mas é isso aí mesmo. Como estava a vida espiritual do povo do Reino do Norte e os seus sacerdotes na época de Oséias? Como eu falei, Reino do Norte e Reino do Sul. Como é que estava a situação da vida do Reino do Norte ali? O Reino do Norte estava distante de Deus. Eles estavam adorando outros deuses. E os sacerdotes praticavam abominação. Um exemplo de abominação é a idolatria. Praticavam crimes. E eram comparados a salteadores, a ladrões. Isso aí, perfeito. Isso mesmo. Diante do perdão e da promessa de restauração, como ficaria o nome dos dois últimos filhos de Oséias? Essa pergunta aqui eu não frisei aqui nessa questão de como ficaria. Então não sei se algum irmão vai saber responder. Você estudou? Ficou Ami, né? Ami, isso. Povoando. Vai significar amado. Primeiro povo. Novo ama, não amada, né? Passaria a ser chamada amada. E Lo-Ami, não meu povo, passaria a ser chamada Ami, meu povo. Correto? Você tem conseguido mais duas? Só três, só. Não, tá perdendo não? Só três. Vou ficar devendo as duas outras perguntas. Falta a conclusão, tá? Beleza, desce o. Pai do Senhor. Valeu aqui. Vou dar vou ser bem breve na conclusão. Muitas vezes o sentimento de Deus foi afetado pelo pecado do seu povo. Desde o início de sua história, a nação hebreia viveu uma relação muito conturbada com o Altíssimo. Ela tanto passou por intensos momentos de devoção quanto por grande apostasia. Na Bíblia, quando nós lemos a história do povo de Deus, são vários momentos, né, ao qual Israel ora está bem com Deus, né, só que a maioria das vezes, infelizmente, o povo era desobediente, acabava rompendo com a aliança, com os princípios, né, que Deus estabelecia para aquela nação. Israel, se eles tivessem sido obedientes, seriam histórias, sinceramente, só de vitória, porque Deus falou: se vocês obedecerem a minha lei, né, então eu vou abençoar vocês. Porém, se andarem na desobediência, Deus deixou bem claro lá em Deuteronômio 28, né, que se o povo andasse errado, claramente o povo seria punido. Infelizmente, a gente vamos observar na lição dos profetas, né, esse período, né, a maior parte dos profetas acabou profetizando que o povo realmente estava de maneira errada. O bonito que nós vemos é a graça de Deus. A gente fala que a graça é só no Novo Testamento, né? Só que quem olha para o Antigo Testamento, sempre se percebe a graça de Deus. Deus, o povo errado,
Deus vai lá e Deus manifesta a sua graça através dos profetas, pregando para o povo. E se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ele vai ser abençoado. Então, diversas vezes, por mais que o povo, por mais que Israel andasse de maneira errada, por mais que Israel não obedecesse a aliança, que nem na lição de hoje, olha, Deus fez o profeta casar com uma mulher com uma péssima conduta, que ele estava representando o quê? A nação, a relação de Israel para com Deus. Como é que Israel, como esposa de Deus, como é que ela estava na relação dela? Israel deveria adorar somente um Deus, No verso passado, Ao povo deveria adorar somente um Deus. Israel adorava a diversos deuses. Israel, infelizmente, acabava rompendo os seus costumes. Bom, essa é a conclusão. Muito grande. As perguntas já foram feitas, certo? No dia de hoje, eu já fiz a chamada aqui, segundo domingo, as irmãs, por causa de uma irmã só, as irmãs hoje foram a sala mais presente. Parabéns às irmãs, que vocês continuem sendo, motivando outras irmãs. Hoje foi 11 a 10. Só irmãs. Não estou contando professor, tá bom? Eu não me conto como aluno, nem o Marcos, nem o Miguel, só de alunos mesmo, A sala das irmãs hoje, comparado com os irmãos, elas tiveram 11 alunos, tá bom? E gostaria também de dedicar também, parabenizar, os adolescentes que, como sempre, eles vêm num número grande, tá bom? Então, a conclusão foi essa no domingo de hoje. As irmãs foram à sala empatada, A primeira lição foi as irmãs, a aula de hoje foi as irmãs, depois as professoras vão estar passando aqui por as irmãs que acertaram as perguntas, tá bom? Como eu falei, no final do mês, provavelmente, vamos presentear, tá bom? Nós vamos destaque da EBD, só que não é por mês, no final do trimestre, a gente vai fazer uma programação, 10:23, que os adolescentes ouviram pedido? Adolescentes?
da lição. Eu falo, não? Todos estão aí? Título da lição. 1, 2, 3 e... Oséias, marido traído. Textual. Convencer Israel ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tem caído. Oséias capítulo 14, versículo 1. Pastor? Pastor Val? Irmãos, a gente está fazendo essa volta à rotina aos poucos, porque estamos num ambiente só online, tá bom? Então, domingo a domingo a gente vai voltando a colocar os... tá bom? Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que nós já temos ouvido, aprendido e vamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos nesta manhã, através da palavra de Deus, nesta gloriosa lição que Deus preparou para que nós aprendêssemos. Eu posso deixar 2 versículos só aqui em pé mesmo, não vou comentar nada não. Glória a Deus. Oséias capítulo 6 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Nos dará vida. Deixa eu ler nessa daqui que é melhor. Certo? Eu li a Bíblia, não é uma letra pequena, não tem como, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, nessa daqui eu leio melhor. Oséias capítulo 6, somente 3 versículos só. Está dentro desse contexto que nós lemos aqui. Glória a Deus. Jesus é bom. E nós já vamos. Os irmãos que não cearam, se estiver aqui, só permanecer aqui que nós vamos dar ceia aos irmãos. Já vamos, vamos sair aqui para levar a ceia dos nossos irmãos. E quem já está aqui já deve participar, que assim evita da gente ir na casa dos irmãos, tá bom? Oséias capítulo de número 6. Glória a Jesus. Versos 1, 2 e 3 diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Verso 3 eu encerro: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como uma chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que Deus nos abençoe nesse dia. Então vamos nos aproximar de Deus, vamos tornar, vinde e tornemos para o Senhor. Vamos estar aos pés de Cristo a cada dia, adorando a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Quem vai sair daqui nesta manhã feliz, meus irmãos? Amém. E eu desejo um almoço abençoado a cada um de vocês e um restante de dia debaixo da graça, da glória e do poder de Deus. Hoje nós temos o encerramento, com os nossos adolescentes dessa semana, a WIC, Isso, a WIC. E vai ser maravilhoso. Aqui também encerramento de missões. Aí já aproveita, eles já vão fazer e terminar e encerrar também essa semana junto aí, essa semana missionária, junto com os nossos adolescentes. E eu estou feliz em ver essa turma aqui, coisa maravilhosa, Ver os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos, já aqui na igreja na manhã de domingo, glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus. E no dia de ontem, eles estavam aqui consagrando ao Senhor Jesus.
Ele e a liderança dos adolescentes, estou falando, a liderança dos adolescentes junto com os adolescentes aqui. Isso é bom. Você que é pai, você que é mãe, tem seu filho aqui, levante as tuas mãos para os céus e glorifique, adore e exalte o nome do Senhor. Incentiva sempre teu filho, tua filha, está aos pés de Jesus, porque o mundo é cruel, o mundo é terrível, meu irmão. Se nós vacilar, quando você vê, as coisas é difícil. Então ajude a liderança a cuidar junto com você, seus filhos, esse adolescente que vai crescer. É os obreiros de hoje e o futuro de amanhã, tá? Já são obreiros. Se você ver a palavra que essa menina trouxe ontem aqui, então isso é maravilhoso, é gratificante, né? Ontem foi sábado mesmo, né? Foi ontem. E outros jovens. Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus, né? Sou feliz, meus irmãos, em ter vocês aqui nessa manhã. Escola Bíblica Dominical. Está bonito, não está, meus irmãos? Hein, Léo? Coisa linda. A igreja, ela é diferenciada. Quando a igreja se reúne para louvar o Senhor, é algo espetacular e fenomenal. E só a igreja faz isso na terra, adorar. Só a igreja adora o nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, nós te damos graça, rendemos a ti honra, louvor e adoração ao teu santo nome, pois a ti seja a honra, a glória, o louvor eternamente para sempre. Pai, aqui estão os teus filhos, tuas filhas, na manhã deste dia, que levantaram cedo. Muitos trabalharam a semana inteira. Jesus, hoje era o dia dos teus filhos, estão em casa descansando, mas os teus servos vieram oferecer a ti esse sacrifício racional, este culto da razão. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Se porventura entrou alguém aqui nesta noite enfermo, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor cura o teu filho, cura a tua filha, que ele retorne para o seu lar, debaixo da tua bênção, desfrutando da tua misericórdia, da tua graça e do teu amor. Nos ensina a te servir melhor, nos ensina, Senhor, a guardarmos a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos, nos orienta em tudo, abençoa, leva teus filhos em paz, em segurança, debaixo da tua proteção divina. Se o Senhor não voltar até a noite e nos permitir, estaremos aqui juntos em um culto de adoração e gratidão ao Senhor pelas grandes bênçãos, pelas vitórias e pelo Deus que tu é. Assim oramos e encerramos esta escola em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até mais tarde, né? Nós vamos servir a ceia, meus irmãos. Eu peço ao presbítero que podemos acompanhar.